Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder me encontrar contigo de novo nesta manhã, ou não sei quando fores assistir essa mensagem. É muito bom poder estar contigo, é muito bom poder chegar na tua casa. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade que me dás de poder falar da palavra de Deus para ti. Não sei se vais assistir esta mensagem hoje de manhã ou ao longo da semana, mas quando fores assistir essa mensagem, que a bondosa mão de Deus contigo esteja, que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração. Nós queremos nesta manhã iniciar fazermos uma introdução para o que nós vamos estudar nos próximos domingos. Nós decidimos internamente aqui na Paróquia Luterana de Rio do Sul que nós, ao longo do mês de agosto, nós estudaremos o Pai Nosso. Isso adentrará também setembro, certamente, né? Mas nós queremos então, neste mês de agosto, conversar sobre o Pai Nosso. E eu quero, nesta manhã, fazer então a introdução a essa temática. E como tu pudeste ver na abertura da nossa mensagem, nós queremos falar sobre tefilá, aprendendo a orar com Jesus Cristo. E nós o fazemos a partir do texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 11, os versículos 1 a 4. Antes de lermos o texto, precisa ser dito também algo, que o Pai Nosso, tal qual nós o conhecemos e nós oramos Ele nos cultos, Ele está registrado em Mateus 6. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós encontramos o Pai Nosso, tal qual nós o oramos nos cultos, nos nossos momentos celebrativos. Mas eu quero usar nesta manhã a introdução que o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nos dá. Por quê? Porque existe uma história que levou ao Pai Nosso, levou ao ensinamento da oração do Pai Nosso. E por que também, antes de lermos o texto, por que a gente quer pregar sobre o Pai Nosso? Por que nós vemos como importante o pregar sobre o Pai Nosso? Por quê? Porque o Pai Nosso ela é uma oração que o pessoal sabe de cor. Em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente pode começar a orar o Pai Nosso e as pessoas entram junto, porque elas sabem de cor. Mas justamente por saberem de cor, por terem memorizado o Pai Nosso, acaba se tornando algo mecânico, acaba se tornando algo sem muita reflexão. E o Pai Nosso é uma oração com uma profundidade extraordinária, uma profundidade tremenda para a espiritualidade cristã, com ensinamentos preciosíssimos para a espiritualidade cristã. E, portanto, a gente não pode simplesmente entrar no piloto automático ou no modo automático e Pai Nosso que estás no céu e amém, pensando talvez no almoço de domingo de meio-dia. Por isso a gente precisa conversar sobre esse assunto, a gente precisa conversar sobre o Pai Nosso. Ele é importante para a espiritualidade cristã, ele é importante porque é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e, por consequência, também a nós. Mas vamos ao texto. Lucas, o capítulo 11, os versículos 1 a 4, dizem o seguinte: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus respondeu: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Para quem sabe a oração do Pai Nosso de cor, percebeu que o Evangelho de Lucas nos apresenta a oração que Jesus nos ensinou com algumas diferenças, com algumas nuances diferentes. O Evangelho de Marcos, ele parece que deixa o Pai Nosso mais completo.
São detalhes, são questões que a gente chamaria de exegéticas, que não são assim tão importantes, tão secundárias para a nossa reflexão, que são, melhor dizendo, secundárias para a nossa reflexão. Até porque nós queremos ver as partes do Pai Nosso a partir do domingo que vem. Neste nós queremos ficar com a parte anterior. E eu começo perguntando para ti, querido, por que Jesus precisava orar se Ele é o próprio Deus? Por que Jesus orava se Ele é o próprio Deus? Se Ele mesmo diz que Ele e o Pai são um, por que Ele precisava orar? Um dos dogmas, um dos fundamentos da fé cristã, diz que Jesus é o mesmo Deus que o Pai. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus que se mostra em 3 pessoas diferentes, em 3 manifestações diferentes, o mesmo Deus. Se Ele é Deus, por que Ele precisava orar? Por que Ele precisava desses momentos a sós de oração? Ora, eu me atrevo, a partir de algumas coisas que eu li, a dizer que Jesus buscava momentos de oração para que Ele não perdesse a sua alma, para que Ele não perdesse a sua essência, para que Ele não perdesse para que Ele não enlouquecesse, vamos dizer assim. Nós vivemos num tempo, assim como o tempo de Jesus, em que a vida tem muita pressão. Jesus vivia sob pressão, pressão dos fariseus, pressão da multidão, pressão da luta com o pecado, pressão. Nós vivemos também sob constante pressão. Os nossos dias são de pressão, os nossos dias são de correria. A nossa vida está constantemente sendo pressionada. E além disso, além das pressões, nós ainda vivemos um tempo de muito barulho, é enlouquecedor. Não é assim? Talvez contigo não, mas comigo é assim, que de vez em quando eu chego em casa e tudo que eu gostaria é de silêncio, é de poder sentar no sofá, com calma, com tranquilidade. No meu caso, tomar um bom chimarrão em silêncio. Mas daí não é o que acontece, porque temos 2 crianças e aí, pai. É gostoso também, mas em alguns momentos, tudo que eu gostaria era de ter silêncio. A gente precisa de silêncio, a gente precisa de calma, a gente precisa desse momento da gente se recolher e a gente ficar quietinho, para a gente encontrar a gente mesmo. E Jesus não era diferente. Quando Jesus orava, Ele também se retirava dos barulhos, se retirava da agitação, se retirava dos vucu-vucos, como a gente diz, para novamente se conectar com o Pai, para novamente se conectar com Deus. E aqui nós percebemos também que uma das razões da nossa oração, uma das razões dos momentos de oração, não é apenas nós colocarmos diante de Deus as nossas questões, mas é também nós entendermos que na oração Deus quer falar com a gente. A gente tem bem poucas orações de Jesus registradas aqui no texto sagrado, bem poucas. Mas certamente os momentos de oração de Jesus eram também momentos de silêncio na presença de Deus, para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. Nós precisamos disso. Nós precisamos de momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor falando com o nosso eu. Claro que Deus pode falar no barulho, claro que Deus pode falar na agitação, Deus pode falar conosco do jeito que Ele quiser, Ele é Deus. Mas nós precisamos de momentos de quietude, nós precisamos de momentos a sós com Ele, para podermos discernir o que é voz humana e o que é voz de Deus. Por isso Jesus orava. E a maneira como Jesus orava, a maneira como Jesus estava na presença de Deus, do seu Pai, também nos ensina que as nossas orações, muitas vezes são orações
que são mal feitas. Como diz em Tiago, né, na carta de Tiago, vocês pedem mal, as orações de vocês não são ouvidas porque vocês pedem mal. E eu entendo também que esse pedir mal ou orar mal é quando a gente olha para a oração mais ou menos como uma lista de supermercado. Senhor, eu preciso que tu cuides do meu filho, eu preciso que tu cuides da minha filha que estuda em outra cidade, eu preciso que tu dê saúde para o meu compadre, eu preciso de um aumento de salário, Senhor, faz com que meu chefe enxergue, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro e daquilo outro. Nossa oração, ela vira quase que uma lista de supermercado. Não há nada de errado em a gente colocar os anseios diante de Deus. A própria Bíblia nos ensina isso, de que em tudo seja conhecidas diante de Deus as vossas orações. Sim, podemos orar, podemos colocar nossas angústias, medos, temores diante de Deus. É verdade, mas a oração é muito mais do que isso. Oração também é a gente se aquietar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não consigo nem falar o que eu estou sentindo, eu preciso ouvir. Jesus nos ensina como orar quando Ele se retira. E lá nós temos pouquíssimos registros, pouquíssimas falas de Jesus dos seus momentos de oração. Um que a Bíblia nos apresenta é Jesus clamando para que o cálice pelo qual ele teria que passar fosse passado dele, mas que se fizesse a vontade de Deus. Mas senão a gente tem apenas registros, o Senhor se retirou para orar. E nesse orar, Jesus, a gente não sabe o que ele orava, mas a gente sabia que quando ele voltava diferente. Se nós quisermos experimentar mais equilíbrio na nossa vida, e eu falo isso com o receio de que talvez alguns vão me entender mal, mas eu não quero que tu me entenda mal. Se nós quisermos equilíbrio, e quando eu falo em equilíbrio aqui, eu estou falando em a gente não perder a saúde, não perder aquilo que nos dá vigor através da oração. Se nós não quisermos perder o equilíbrio, nós precisamos aprender a importância da oração, de momentos a sós com Deus, onde obviamente eu posso apresentar sim os meus pedidos, os meus anseios, as minhas angústias, mas também onde eu escuto a voz de Deus. Isso não é algo assim tão simples. O viver uma vida de oração, viver uma vida na presença de Deus, em oração, aquietado, é um exercício. Por isso oração é um exercício da alma. Por isso oração é algo que a gente precisa ir treinando e aprendendo ao longo da vida. Numa certa ocasião, Jesus estava orando e seus discípulos estavam dormindo. E Jesus diz, mas nem uma hora vocês conseguiram aguentar, para ver que nem os discípulos estavam assim tão treinados. Por isso, a oração é uma prática de espiritualidade que precisa nos acompanhar, que precisa ser algo constante para que a gente vá se aperfeiçoando em ouvir a voz de Deus. Eu particularmente tenho dificuldade com isso e eu agora abro meu coração, sou muito sincero. Eu tenho dificuldade, mas eu tenho buscado ouvir a voz de Deus, ter momentos de quietude, ter momentos na presença de Deus, onde eu posso dizer, Senhor, cuida do amanhã e do hoje dos meus filhos. Mas, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz para minha atuação como pastor, para minha ação como pastor desta comunidade. É um exercício. Nós não nascemos sabendo orar. Nós nascemos sabendo nos agitar com as pressões e com os corre-corres do dia a dia. Mas oração é uma escola, é um aprendizado, é uma constante descoberta. E por isso, quando nós olhamos para o Pai Nosso, nós queremos aprender com Jesus como orar, como fazer esse negócio, como orar de fato. Por isso, tefilá é oração.
E oração a gente precisa aprender com o mestre da oração, que é Jesus Cristo. Muito bem, então, o primeiro destaque que eu faço nesse texto é justamente esse que eu falei agora. Jesus está em determinado lugar orando. Quando ele vem, quando ele volta à presença dos discípulos, quando ele sai da quietude, quando ele sai, digamos assim, da sua reclusão, um dos discípulos, não sabemos qual é, pede assim: Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. João aqui é João Batista. João Batista tinha no seu círculo, ao seu redor, ele tinha um círculo de discípulos. E para esses discípulos ele ensinou a prática da oração. Nós não sabemos muita coisa direta sobre João Batista, nós temos apenas algumas informações, mas uma das informações que nós temos é que ele ensinou aos seus discípulos a prática da oração. E Jesus, então, é pedido nesse momento a ele que ele ensine os seus discípulos a orar. Mas aí eu te faço uma pergunta, vem cá, esses discípulos de Jesus, eles não eram judeus? Sim, eles eram judeus, a maioria deles era judeu. Sabia todo o esquema litúrgico, todo o esquema celebrativo do judaísmo. Eles não conheciam as orações dos salmos, eles não sabiam orar, essa é a pergunta. Eles não sabiam orar. Se a maioria deles vinha do judaísmo, a maioria deles vinha de uma fé de Israel, do Antigo Testamento, a oração era uma prática constante. E como é que agora eles pedem para orar? Para que ensine a orar? Porque eles percebem que na vida de oração de Jesus é diferente. É diferente. A relação que Jesus tem com o Pai por meio da oração é uma oração diferente. Eles aprenderam a orar, como os antigos, os pais, os antepassados ensinaram eles a orar. Eles conheciam o saltério. Os saltérios são as orações do povo de Israel. Eles conheciam, eles sabiam, eles tinham contato, eles tinham familiaridade com aquilo que se chamava de oração, com aquilo que se chamava de espiritualidade. Eles tinham familiaridade, eles tinham conhecimento, eles tinham intimidade. Como é que agora estão pedindo para que Jesus ensine eles a orar? Porque eles percebem na vida de Jesus algo diferente. Um tipo de oração diferente, uma espiritualidade diferente. E também porque eles tinham em Jesus um mestre, e um mestre ensina a seus discípulos as práticas da espiritualidade. Um mestre espiritual ensina aos seus discípulos as práticas espirituais. E eles pedem. Mas o que mais me leva a ficar impressionado é que, embora eles viessem de um contexto de oração, de prática de espiritualidade de oração, eles precisavam aprender. E isso também, trazido para nós, revela a nós também, a nossa ignorância, e isso não é nenhum xingamento agora, por favor, o nosso não conhecimento das práticas de espiritualidade, o nosso não conhecimento do que é vida de oração. Eu não sei como é a tua vida, mas eu cresci dentro da igreja. Mas ainda hoje eu não sei orar adequadamente. Eu cresci nos bancos da igreja luterana. Aprendi orações com a minha família. Inclusive aquela clássica oração que todo descendente de alemão sabe de cor. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Talvez tu tenha rido essa hora ou se identificado, porque essa eu também aprendi. Mas então por que agora, 2022, nós estamos ainda aprendendo e precisando aprender sobre oração? Porque nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus a como orar. Porque o nosso eu, impregnado pelo pecado, impregnado pela separação de Deus, acaba fazendo com que nós esqueçamos o que verdadeiramente é oração. E por isso precisamos pedir que Jesus nos ensine. E é o que nós queremos nos próximos dias, adentrar
nessa questão, adentrar neste tema com mais profundidade, olhando as partes da oração do Pai Nosso e buscando aprender e discernir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar por meio da oração, que virou frase de para-choque de caminhão, que virou partes extraídas e colocadas em estampa de camiseta e por aí vai. Quadros que a gente vê nas paredes e por aí vai. Queremos aprender com Jesus o que é oração, o que é viver com Jesus uma vida de oração. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde a ti, que Deus cuide de ti, que Deus te ampare, te carregue, te sustente e que Deus te ensine a orar. Se tu quiseres silêncio e paz interior, não existe outra forma a não ser se retirar para deixar Deus falar ao nosso coração. E isso é algo que Ele precisa nos ensinar, porque nós não sabemos fazer. Se tu queres, melhor dizendo, equilíbrio na tua vida, paz interior, tranquilidade, nós precisamos encontrar momentos de quietude e solidão para falar com Deus, mas especialmente para ouvir a voz de Deus. Que essa palavra fique no teu coração, que essa palavra te acompanhe, que essa palavra te guarde ao longo desta semana. Eu quero orar ainda contigo. Senhor, obrigado. Obrigado que Tu és um Deus que nos ensinas todas as coisas, inclusive nos ensinas a orar. Obrigado pelo Teu exemplo de alguém que se retirou, de alguém que se aquietou, de alguém que buscou no silêncio, na presença do Pai, a direção, a orientação e a tranquilidade que o mundo nos rouba. Senhor, faz-nos perceber que se quisermos encontrar a paz no meio do barulho, encontrar a tranquilidade no meio da agitação, precisamos estar contigo, a sós contigo, na Tua presença. Fica conosco, guarda-nos, Senhor, abençoa nossa semana e ajuda-nos, Senhor, a desbravar a oração do Pai Nosso, aprendendo contigo a como viver e como orar. No nome de Jesus é que nós oramos e tudo a Ti entregamos. Amém. Desejo a Ti uma abençoada semana, que a paz de Deus esteja contigo, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde. Um forte abraço e até na semana que vem. Até mais. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há nada.